Quero dar uma boa noite a todos os que não estão aqui, né? Que estão lá no YouTube, que vão nos assistir durante a transmissão dessa mensagem lá no nosso canal. Aqui, entre nós, já estamos nos sentindo bem acolhidos. Thaís hoje fez um grande ministério aí, né? De servir com os nossos informativos, né? Geralmente é a Cristina que faz, ela não está aqui hoje, então a gente sempre pode contar com a cooperação dos irmãos e das irmãs, de modo geral. Bem, gente, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens vai ter um tema que já foi utilizado quando era da Juventude Batista, isso há muitos anos atrás, foi no século passado, né? Quando os jovens batistas brasileiros estudavam sobre esse tema dos conflitos da vida. Porque isso era na década de 1980, naquela época já se enfrentavam circunstâncias difíceis, a vida já estava estressante. O tema do estresse, da angústia, da ansiedade, das aflições do tempo, né, que eram características do tempo que a gente vivia naquela época. Olha, eu tinha 18, 19 anos, viu, Kézia? Você estava falando que tem um negócio do estresse aí, de jovem. Não é de hoje, já existia naquela época. E então surgiu um trabalho feito e os jovens iam para congressos, para reuniões e faziam estudos sobre os conflitos da vida. Era um curso muito interessante que preparava o jovem para enfrentar as lutas do dia a dia, as lutas do dia a dia. E nós estamos hoje, meus irmãos, vivendo um tempo em que me parece que, dadas as circunstâncias que nós estamos enfrentando hoje, não tem ninguém passando bem. Se tem alguém passando bem, deve estar meio chumbado aí, que não sabe, não foi diagnosticado ainda. Não tem ninguém bem. Olha bem o quadro desse mundo que nós estamos vivendo. 2 anos de pandemia, e a pandemia não vai embora, né? Está aí de novo, com números altos de infecção e até de mortes, começando a preocupar todo mundo, né? Junto com a pandemia ainda vem uma onda de gripe e viroses que médico nenhum consegue dar jeito. Haja vista a minha voz aí, como é que está, né? 2 semanas lá em casa, que eu e Solange não conseguimos dar conta dessa virose que tomou conta aí da nossa cidade, que está todo mundo afetado. Aí você sai dessa circunstância, tem uma guerra acontecendo no mundo que ameaça dar início, ser o estupim de uma 3ª guerra mundial. Quanto tempo que a gente não falava nisso, né? Eu lembro quem falava isso era meu pai, quando eu era criança, que quando tiver uma 3ª guerra mundial, vai vir não sei de onde, não sei de onde. Mas não tem nada a ver com os atores hoje que estão em guerra, colocando em risco a paz no mundo, colocando em risco a segurança do mundo. Segurança alimentar, inclusive, né? Porque um dos países em guerra é celeiro de trigo do mundo, um dos maiores produtores de trigo no mundo. E esse trigo não está chegando às populações que passam fome. Aí vamos mais ainda, a gente vai encontrar um quadro da natureza, do meio ambiente, a gente nunca viu cenas como as que estamos vendo nos dias atuais. Onde chove, está chovendo mais do que devia. Onde nunca choveu, né, está tendo chuva. E onde chovia, está tendo seca. Meu Deus do céu, que coisa horrível. O que aconteceu com o mundo? Onde é gelado, está mais gelado ainda. E onde era gelado, está começando a fazer calor acima da quantidade suportável. Tem regiões do planeta já experimentando temperaturas, isso em céu aberto, não é sensação térmica, é termômetro mesmo, marcando 50 graus, das pessoas não suportarem o calor nas cidades. Lá na Índia já está acontecendo isso. Mas não acabou por aí não, gente. O mundo está atravessando uma crise econômica nunca vista. O aumento da pobreza, da miséria, da fome, o aumento do fosso da desigualdade social,
A disparidade entre ricos e pobres no mundo está cada vez mais acentuada. Gente, olha só, eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Porque aqui no Brasil a gente tem as nossas expressões dessas lutas, né? A gente pega a pandemia, 688 mil mortos durante a pandemia. Quem não perdeu um parente durante esta pandemia ou foi afetado de forma agressiva com essa doença, pode levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor, que é uma das raríssimas exceções. A guerra chegou até nós também, porque nós estamos sentindo os efeitos com o preço da gasolina, o preço do diesel, nós estamos pagando esse preço aqui também. Nossa, não tem ninguém vivendo bem. A impressão que eu tenho é que nós estamos atravessando uma fase em que ninguém escapa de estar com algum problema, algum mal-estar por causa das circunstâncias. Tanto é que hoje uma das maiores preocupações é com o aumento da busca de soluções em saúde mental. Hoje é o maior quadro, né, que nós enfrentamos hoje, é do aumento das pessoas que procuram ajuda em saúde mental, porque nós não temos mais estrutura para suportar tamanhas ondas de conflito que vão acontecendo na sociedade e que afetam nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nosso emprego, nossos relacionamentos, nossa forma de consumir. Está tudo afetado, a gente está assustado com isso, está todo mundo assustado. E aí veio a pergunta, mas como é que a Bíblia nos ajuda a lidar com isso? Qual é a resposta que a igreja pode dar sobre isso? Qual é a resposta que a igreja pode dar? Eu não quero fazer aqui, meus irmãos, uma série de mensagens sobre terapias. Não quero fazer isso. Mas eu quero apontar o fato de que Deus não está ausente dessa luta que a humanidade está atravessando, dessa fase que a humanidade está atravessando, essa fase crítica, né, de uma das maiores crises que a humanidade já experimentou, uma das maiores mesmo, porque se você junta tudo isso, é cheio de problema, né? Tem ainda mais uma, que eu não quero deixar ninguém apavorado, você ir para casa sem dormir, né? Hoje, a humanidade, pela primeira vez em toda a sua existência, atravessa o risco de sua própria extinção. É a primeira vez que isso acontece. E o grande responsável por esse risco é o próprio ser humano. Bom, você não precisa deixar de dormir por isso, né? Mas é algo para a gente pensar. E nós somos participantes desse risco, porque tem a ver com a maneira como descartamos nosso lixo, a maneira como consumimos, a maneira como tratamos o meio ambiente, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, né? Então, são motivos, gente, para a gente, como na cidade de Nínive, né? Um dia Billy Graham foi entrevistado e perguntaram se o mundo tem jeito. Ele disse, não tem jeito. Vai acabar. Billy Graham, né? Billy Graham, o grande evangelista, fundamentalista que o mundo conheceu. Ele disse, vai acabar. Mas não tem nem um jeito, não. Tem um jeito só. Só uma saída, que é a saída de Nínive. Aí o jornalista ficou preocupado. Qual é a saída de Nínive? Quando Jonas foi lá pregar a destruição da cidade, toda a cidade, desde o governante até o cachorrinho, todo mundo se vestiu de saco e se arrependeu, e chorava, e se rasgava, e se jogava no chão, e gritava, pedindo perdão, e tomando uma decisão de mudar de vida. Aí, quem sabe tem um jeito. Aí ele diz, quem sabe? Aí pode ser. Lamentações de Jeremias. Jeremias diz assim, não é? Põe a tua boca no pó. Quem sabe ainda resta alguma esperança, né? Mas aí, gente, a gente tem que procurar uma resposta de Deus, né?
que está na Bíblia. A Bíblia tem diretrizes para a gente passar por essas situações. Então, eu fiz um levantamento que vai dar 2 meses de reflexão com a gente aqui, tá bom, gente? Serão 2 meses. Vai durar aí, começando hoje e terminando no final do mês de julho. Meses de junho e julho, nós vamos pensar sobre esses problemas que a humanidade vem atravessando e como que a Bíblia nos ajuda a lidar com essas coisas, esses conflitos que causam toda essa enfermidade da alma, que eu vou chamar assim, tá? Essa enfermidade da alma. O mundo está enfermo. Como é que a gente cuida? Será que é só com remédio? Claro que precisa de um procedimento rigoroso, né, de atendimento da saúde. São riscos reais, mas a gente não pode deixar a Bíblia de fora. A gente não pode deixar a Bíblia de fora. Eu coloquei um cartazinho aqui, uma coisinha muito bonitinha. Espero que vocês gostem, né? Porque no cartaz eu fiquei pensando como é que é o retrato dessa sociedade. Aí eu fiquei pensando numa frase, num ditado popular, não é, que me diziam quando eu enfrentava problemas, e as pessoas diziam, não tem jeito, vai ter que enfrentar, não é? Aí a pessoa dizia assim, gente, não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, eu acho que o mundo está aí parecido com esse retrato desse ovo quebrado aí, não é? É ruim, mas é necessário quebrar esse ovo. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas que tomam conta da nossa vida, porque muito das nossas enfermidades diz respeito a essa maneira como a gente está cuidando da nossa vida, a maneira como a gente lida com as nossas aflições diárias. Ok, gente? Então, para a gente começar a nossa série, a nossa primeira mensagem da série, nós hoje vamos falar sobre a angústia. O mundo está enfrentando momentos de angústia. A angústia é a enfermidade mais característica desse tempo. Quem disse isso não sou eu, tá bom, gente? É um filósofo, ele é coreano, radicado na Alemanha. O nome dele é Byung-Chul Han, um jovem. E ele tem um livrinho bem pequenininho, se alguém quiser ler algum dia, né? Chama-se Sociedade do Cansaço, é o nome do livro. E nesse livro ele fala de que a sociedade e o mundo corporativo dos dias atuais provocou o surgimento de alguns tipos de enfermidades. Ele fala de 4, mas a mais característica é a angústia. A angústia se tornou a doença característica desse tempo. Eu escolhi um texto, um versículo, para a gente começar a meditar sobre essa questão da angústia. Será que crente sofre angústia? Crente passa pela angústia? O salmista disse que ele estava angustiado. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, se o salmista diz que ele passava por angústia, isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Lembrando aí uma época que meu irmão estava doente e a gente foi procurar ajuda, né? E aí a gente não sabia como procurar ajuda, éramos adolescentes, e aí fomos numa farmácia, a farmácia do Seu Gaio, lá em Nova Iguaçu. Isso é muitos anos atrás, né? E chegando lá, o meu irmão estava cheio de vergonha para falar do que ele estava sentindo. Aí ele disse, que é isso, menino? Doença não dá em poste. Então eu uso a frase aqui do Seu Gaio. Angústia não dá em poste. Gostou da explicação, gente? Angústia não dá em poste. Angústia dá em gente. E se dá em gente, dá em crente também, né? Crente também sofre angústia, pode passar por esses momentos de aflição. Olha o que o salmista diz, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Coitado do salmista, além dele passar pela angústia, ele sente que ele está sozinho,
nem Deus está cuidando dele. Parece que ninguém o ouve, ninguém se importa com ele. Gente, por que isso? Porque a angústia, meus irmãos, é uma doença das mais severas no que diz respeito às nossas emoções e sentimentos. Ela é uma emoção dolorosa. Acho que essa definição é bastante elucidativa. A angústia não tem ferida, não aparece na pele, não tem sintomas tão evidentes, ela é silenciosa, mas ela é uma das enfermidades, um dos afetos mais dolorosos que o ser humano pode ter. E ela tem sido considerada realmente como a doença característica desse tempo. E quais são as causas da angústia desse tempo? Diversas, muitas. Violência, desigualdade social, pobreza, miséria, desemprego. O que pode causar isso? A angústia, ela pode ser provocada por qualquer outro motivo. Qualquer motivo. Ainda mais pelo fato de que vivemos num cenário de situações que nos chamam a atenção de tal maneira que a gente se sente incompetente, incompleto, incapaz de dar conta de tudo isso. Essa angústia característica desse tempo. Meus irmãos, a angústia eu vou tentar caracterizar aqui a angústia para a gente sair daqui com uma ideia bem clara, né? Porque se a gente for fazer uma definição do que é angústia, nós vamos encontrar um leque enorme de significados. Mas ela é um sofrimento mesmo. A angústia é um sofrimento. E ele é um sofrimento inerente à condição humana. O ser humano, ele é, por natureza, tendente à angústia. Todo mundo tem alguma angústia, não é? Não dá angústia? Você adora um chocolate. Aí chega na hora de comer o seu chocolate, o médico liga para você e diz, olha, o seu colesterol está alto, o seu açúcar está alto, vamos começar a cortar as coisas que você não pode comer. Coisa número 1, chocolate. Olha a angústia aí. E agora, como é que eu faço? Passei a vida inteira comendo chocolate, agora vem um infeliz do médico e vem dizer que eu não posso comer, né? Porque a angústia é isso, ela é esse sofrimento inerente às formas como que nós lidamos com as circunstâncias da vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É como se fosse um estreitamento da vida, como se a vida tivesse reduzido as suas possibilidades. A palavra em si, ela vem de uma expressão grega que lembra a decisão de ir para um monte ou ir para o outro. Você está num vale lá, afundado, e você tem a opção de ir para um lado ou para o outro. Mas só que de um lado é uma montanha e do outro lado é outra montanha. Para onde você vai? Você não tem para onde ir. Então a vida parece que as possibilidades se estreitaram. Parece que você se sente ali como diante de um aperto, diante de um sufocamento. É isso que é a angústia. A angústia muitas vezes é confundida com o medo ou com a ansiedade. Na verdade, ela é um transtorno da mente. Ela é uma situação em que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, de agir, ficam afetadas por causa dessa sensação de incompletude, de vazio, de falta que todos nós podemos sentir. Existem várias definições, né, que a gente pode encontrar. A filosofia, por exemplo, trata a angústia como sendo uma questão existencial. Tem a ver com a nossa existência, a maneira como lidamos com as nossas condições de vida. Tem até um filósofo bastante querido, né, que eu gosto muito de ler, que é um
um evangélico, um cristão protestante, né, Søren Kierkegaard, ele tem um livro sobre isso, chamado O Conceito da Angústia. E ele diz que a pessoa que é capaz de aprender a lidar com essa característica existencial da gente, que é a angústia, aprendeu uma das coisas mais simbólicas, mais solenes, mais importantes da vida. Quem souber lidar com a sua própria angústia, aprendeu o maior segredo da vida. Era o Søren Kierkegaard. Também o Manual de Saúde Mental, que é um guia que muitos médicos e psicólogos utilizam para fazer o diagnóstico, né? Descreve a angústia como um transtorno que tem sintomas dos mais diversos. Sintomas semelhantes ao medo e sintomas semelhantes à ansiedade. Então, a gente está vendo que a gente está lidando com algo muito complexo. A psicanálise lida com a angústia. Freud, ele falava uma coisa muito interessante, depois foi desenvolvida por outros, né? Ele diz que é um afeto, é um sentimento, é uma sensação, porque você não está vendo ela, você somente sente. E essa sensação, ela funciona como um sinal de alerta. Quando a gente está enfrentando situações de risco, situações de perigo, e aí a angústia tende a ficar cada vez mais grave na medida em que a gente não vê saída para o problema. Na medida em que nós não temos mais alternativas. Como, por exemplo, acontece numa situação de perda, uma perda irreparável, que você sabe que não vai ser reposta. Como é que você vai lidar com isso? Ou então uma falta, uma ausência que você percebe de uma coisa, de uma pessoa, de uma circunstância que você preza, que você deseja. Como é que você lida com isso? O fato é, meus queridos irmãos e irmãs, onde a angústia se mostra, onde ela se apresenta, quer dizer, ela está sempre presente, mas quando ela se acentua, é um sinal inequívoco de que há alguma coisa que precisa ser cuidada na nossa vida. Quando a angústia chega e ela se acentua, é sinal de que a gente precisa fazer algo pela nossa vida como um todo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, a angústia pode ser tratada. Não tem por que ninguém ficar a vida inteira sofrendo de uma angústia, carregando uma dor na sua vida. Não tem por que passar por isso. E, claro, há circunstâncias em que a angústia está tão alojada que é necessário buscar a ajuda do profissional de saúde. E essa é a recomendação número 1. A angústia mostrou sua face na forma mais dura, mais intensa. A melhor saída é procurar médico, procurar o psicólogo, procurar o analista, porque nós não conseguimos lidar em todas as circunstâncias com as situações de angústia sozinhos. Não conseguimos. Precisamos de ajuda. Eu gosto muito da figura de Jó. Jó, para mim, é o arquétipo da pessoa angustiada. A pessoa que passou pela angústia de forma acentuada, diante das perdas, das faltas que ele enfrentou na vida. E ele teve a parceria de 3 amigos. 3 amigos que também não sabiam lidar com o problema, não conheciam aquela circunstância e tentavam dar a Jó conselhos, até que ele se deparou com a sua experiência com Deus e ele abriu o seu coração para Deus. No capítulo 7 de Jó, versículo de número 11, ele diz assim, olha, ele está enfrentando a angústia, ele está enfrentando os seus problemas,
ele está diante das suas circunstâncias e ele declara: por isso eu não me calo. Olha, gente, uma das piores coisas para fazer na situação de angústia é se calar, é se esconder. Na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. E olha, ele faz queixa diante de Deus. Ele vai para os seus momentos de oração e ele derrama sobre Deus todas as suas queixas, tudo que ele sente, até mesmo as suas incoerências, ao ponto de Deus chegar para ele e dizer: quem é você para dizer para mim o que é certo e o que é errado? Foi você que criou a natureza? Foi você que criou o mundo, Jó? Você sabe o porquê das coisas? E Jó ali, mas é porque ele abriu o coração diante de Deus. Olha, meus irmãos, o salmista também não escondeu a sua aflição. Ele clama ao Senhor no tempo da angústia: não fiques distante de mim. É o salmista gritando com Deus, pois a angústia está perto, não há ninguém que me socorra. Porque ele sabia que não teria condições de passar por aquela situação sozinho. Olha, meus irmãos, nem mesmo Jesus escapou da angústia. Nem mesmo Jesus escapou da angústia. Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. É interessante, meus irmãos, que a luta contra a angústia é uma luta inglória, porque ela está com a gente, ela nos acompanha. Nós precisamos aprender a lidar com ela, a administrá-la, a fazer com que ela se torne algo que não afete a nossa existência de maneira tão intensa. A Bíblia diz que nós não nos livraremos da angústia nem tão cedo. Haverá tribulação e angústia, diz o apóstolo Paulo, para todo ser humano que pratica o mal. Tem alguém aqui que não pratica o mal? É difícil, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém escapa da angústia, haverá tribulação, haverá angústia em todo o tempo da nossa vida. A pergunta é: como lidar com a angústia? Como lidar com ela? Como fazer com que ela se torne algo que eu possa administrar na minha relação, na minha existência? Bom, eu já disse e repito aqui: se porventura alguém que nos ouve até na internet passa por uma situação grave de luta consigo mesmo, com saúde mental, procure um médico, procure um analista, procure um psicólogo. Não deixe de fazer isso. Não entre nessa conversa de que crente não precisa disso, não precisa daquilo. Todos nós precisamos, todos nós podemos ser afetados. Como disse um médico que atendeu um jovem da nossa igreja lá em Mendes, ainda estava lá em Mendes, que ele teve um surto psicótico, e eu tive que levá-lo ao médico e ao clínico, e ele, olhando os pais aflitos, disse: mas como é que meu filho pôde ter isso, essa doença tão horrível? E o médico disse: olha aqui, minha filha, o coração fica doente, o estômago fica doente, o músculo fica doente, o rim fica doente e a mente também fica doente. E da mesma forma que existe medicamento e médico para todo o nosso corpo, existe também para a nossa mente. Deus deu sabedoria a esses médicos para nos ajudar a vencer esses problemas que nos afetam. A pergunta que eu quero fazer é: como é que a Bíblia nos ajuda a lidar com isso? Como é que ela se torna uma possibilidade diante das circunstâncias em que nós podemos administrar? Como é que eu posso fazer isso? Como é que a Bíblia me dá sinais de como eu posso
lidar com isso? A primeira coisa é que a Bíblia me adverte de que nós precisamos prestar atenção naquilo que nos faz sofrer. Porque o sofrimento, ele é silencioso, ele vai se alojando de pouco a pouco. Os traumas, as mágoas, elas vão sendo alojadas na nossa vida, de pouquinho em pouquinho. Um dia a gota d'água chega, um dia o nosso limite chega, um dia nós vamos sentir que esgotou. E como é que a gente vai lidar com isso? É preciso a gente prestar atenção nestes sinais que o sofrimento dá durante a vida. Quando a angústia se mostra, a melhor resposta não é fugir dela, nem mesmo a tentativa de anestesiá-la com medicamentos alternativos, né? Hoje eu estava ouvindo uma psiquiatra falando sobre as drogas que existem para poder aplacar os sintomas da angústia. E são drogas cada vez mais pesadas. E não só as drogas lícitas, as vendidas na farmácia, mas os muitos entorpecentes que vão sendo contrabandeados por aí afora. E de vez em quando a gente sabe de alguma celebridade que morreu de overdose porque não soube lidar com a sua própria angústia e teve que fazer uso desses tipos de entorpecentes ilícitos para poder aplacar a sua dor, porque as doses anteriores já não resolviam mais. Paulo aos Romanos, ele fala da sua tristeza. Ele também enfrentava angústia. E ele diz para a igreja: gente, eu estou passando por angústia no meu coração. Eu estou passando por isso. É constante. Eu identifico as razões desta tristeza. E nós sabemos que Paulo tinha muitos motivos para ter dificuldades na sua saúde mental, diante das perseguições, diante das ameaças, diante dos aprisionamentos, do risco de morte e da vida desenfreada que ele desenvolvia como apóstolo, indo de cidade em cidade pregar o evangelho. A vida religiosa também é desgastante. Ela é desgastante, ela adoece. E é preciso que a gente se dê conta de que nós temos problemas, até mesmo na nossa relação de espiritualidade. A segunda coisa que eu preciso verificar na palavra de Deus é que a Bíblia nos chama para desenvolver novos horizontes para a vida. Não ficar restrito àquela circunstância que parece a mais correta para os nossos olhos. E nós costumamos, inclusive, como cristãos, a aprender formas de vida, condutas, que a gente acha que é moralmente correta e ignora todas as demais, sem levar em conta qualquer juízo de valor ou juízo de verdade a respeito dessas circunstâncias. Bloqueamos completamente a nossa consciência para entender que novos horizontes são possíveis. Existem novas possibilidades de viver a vida e não mais aquela. Não somente aquela. As dificuldades e os sofrimentos da nossa vida são oportunidades. Como dizia C.S. Lewis, né? O sofrimento é o megafone de Deus para dizer que alguma coisa na minha vida precisa ser modificada. Eu preciso mudar os meus horizontes. Eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso rever os meus valores para poder enfrentar essa circunstância que está me adoecendo. Salmo 138, verso 7, é para lembrar isso para a gente. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Sublinha aí na sua Bíblia, no seu boletim, essa expressão, tu me refazes a vida. Deus é habilidoso em fazer com que a gente possa redimensionar a vida, ressignificá-la. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Que expressão bonita do salmista, né?
Que expressão bonita. Em terceiro lugar, a Bíblia me ajuda a encontrar satisfação e prazer na minha relação com Deus. E essa relação não pode ser doentia, não pode ser de uma dependência de Deus completa, como se Deus fosse um pai doador de tudo. Claro que ele nos sustenta, ele sabe do que a gente precisa. Mas olha, gente, as circunstâncias da vida, ela vem. Jesus, ele um dia disse que a gente poderia passar também pelas aflições da vida. Ninguém está livre disso. Um dos versículos que mais me chama a atenção quando eu estou vivendo os meus momentos de luta com Deus, aí vem logo aquela palavra de Paulo em Romanos. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Mas é mesmo, hein, Deus? Mas o que você fez com seu filho? Deixou que ele fosse preso, torturado, crucificado. Faz comigo não, Senhor. Eu sei que o Senhor deixou fazer isso com seu filho, mas, por favor, me inclui fora disso, né? Essa expressão popular. Olha, muita gente acha que está sofrendo muito. Muita gente acha que está passando por uma grande aflição. E Deus vai livrar, porque Deus vai abrir o mar, porque se eu não passar por cima, eu vou passar por baixo. Se não passar por baixo, eu vou passar por cima. Nada disso, meu irmão. Se você tiver que ser afogado, vai ser afogado. Se essa a circunstância em que você se encontra, mas saiba, em que todas as circunstâncias que você enfrentar, Deus estará sempre ao seu lado. Ele nunca vai deixar você sozinho. Vai passar pela angústia, mas não vai passar sozinho. Deus está ao seu lado. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te livrar da angústia. Bom, isso aí é uma outra coisa que eu não quero prometer milagres dos quais eu sei que Deus pode olhar para você e dizer assim, olha, me desculpa, meu filho, eu estou preparando algo melhor para você, mas essa você vai ter que passar assim. A relação com Deus, meus irmãos, não é uma relação de troca, de barganha, de imposição, de sacrifício, não é essa. Ao contrário daquilo que a religião tenta mostrar para a gente, que se você fizer determinado ato religioso, você vai se livrar de tal problema. Não, não existe isso. A vida é dada e nós podemos fazer dela uma grande oportunidade de testemunhar a nossa confiança na presença de Deus ao nosso lado, mesmo naqueles momentos de maior angústia, de maior sofrimento. Eu sempre lembro da história daqueles cristãos do passado que foram perseguidos, torturados e levados para as arenas para serem comidos pelas feras. Houve uma irmã em Cristo chamada Perpétua. Ela e a família foram presas e foram levadas para a arena para serem devorados pelas feras. Feras famintas. E ali no meio daquela arena, soltaram as feras agrediram a família, logo a irmã mais nova veio a falecer, e assim por diante, até que ficou só a Perpétua. Só ela. Os animais não conseguiam golpeá-la ao ponto dela vir a falecer. Foi golpeada duramente, mas ela resistiu. E aí então saiu um soldado romano para poder encerrar aquele festival de horrores, que era dar o golpe de misericórdia para que Perpétua viesse a falecer. E o soldado olhava para Perpétua e tremia e não sabia o que fazer. E ela então pegou a mão do soldado e apontou para o seu peito. Atinge aqui, ó. Bem aqui.
Por quê? Ela tinha tanta força para poder enfrentar aquela circunstância. De onde ela encontrou tanta força? Senão na certeza de que Deus estava ao seu lado, mesmo naquela hora mais difícil. Salmo 119, 143, o salmista diz: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Concluindo essa palavra, meus irmãos, eu quero deixar essa ideia, né, de que a nossa jornada de fé é o nosso modo de lidar com a nossa angústia. É um modo cristão da gente lidar com ela, sabendo que Deus está ao nosso lado. Isso tem a ver com o fato de que não temos que lidar com a angústia sozinhos. Deus tem suas respostas, seus anjos, seus mensageiros para cuidar da gente. O apóstolo Paulo, ele quando fala aos romanos, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai deixar você ficar sozinho numa situação dessa? Porque nem é a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada é capaz de separar a gente do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a orar junto comigo. Se porventura há alguém enfrentando situações angustiantes na vida, possa fazer isso hoje. Colocar sua vida diante de Deus e pedir que o Senhor mostre sua presença, que você sinta confiança na presença de Deus ao seu lado que está aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta tua palavra. E que hoje, ó Deus, nós possamos descansar no Senhor, sabendo que, mesmo diante da angústia, o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos abandona. Que nós possamos, ó Deus, alimentar no nosso coração essa confiança de que o Senhor está ao nosso lado e que nada, em absoluto, pode nos separar desse teu amor por nós. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença com a gente, você que nos assiste aqui. Continuamos essa série de mensagens no nosso próximo domingo. Se você quiser nos visitar, Rua Roma, número 103, bairro de Piratininga, Niterói. Esteja conosco, será um prazer receber você aqui em nosso espaço.